Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Matheus Pereira, MP10, jogador que esteve quase saindo do Cruzeiro no início do ano. Chegou a proposta do Zenit, você se lembra, né, Cirilo? E ele chegou a fazer exame, o negócio não andou, e o Zenit ficou paquerando o Matheus Pereira até pouco tempo aí, mesmo levando o Gerson, sabíamos que tinha ali um interesse. Matheus Pereira, hoje a intenção do clube é renovar com o jogador e as conversas já começaram. Diz aí, Pedro. Bom, sobre a renovação do Matheus Pereira, o Matheus ainda tem contrato com a gente até meio do ano que vem. Nós já estamos conversando com os seus representantes, a gente vem conversando, a prioridade nossa é de renovação do Matheus Pereira. É um jogador muito identificado com o clube, é um jogador de um profissionalismo exemplar. Então, nós temos como prioridade a renovação do Matheus Pereira. Não é uma negociação fácil, mas a gente já vem conversando com os seus representantes. Por que não é fácil? Não, porque envolve vários fatores, né? Então, é um jogador muito, muito valorizado no mercado, é um jogador que tem mercado fora. Então, a gente vai fazer dentro das condições do clube, que for melhor para o Cruzeiro e para o Matheus, a gente já está buscando essa renovação. Palavras então do Pedro Júnior nessa entrevista, alguns pontos importantes, Cirilo. Ficou bem nítido, foi até tema hoje da manchete da reunião da turma do bate-bola, esse interesse do Cruzeiro em contar com o Matheus Pereira. E aí, internamente, há uma informação que o Matheus Pereira é um jogador completamente integrado ao clube, vestiário bom, jogador líder em campo, todo mundo gosta do Matheus, é um cara que está identificado com o clube também, que é o clube do coração, então certamente terão esforços das duas partes, o outro lado do Matheus também, para essa permanência do jogador mesmo, com interesse de outros clubes, que isso é muito normal de um jogador desse quilate. Cirilo. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante, a Raposa avançou e encaminhou a contratação de Matheus Gonçalves. Meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo, há um namoro entre o Cruzeiro e esse jogador já há um tempo. Ele é um pedido específico do técnico Leonardo Jardim e o Flamengo sempre emperrando qualquer tipo de negócio. Pois bem, o Cruzeiro ofereceu nas últimas horas 22 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Esse valor equivale a 3 milhões e meio de euros e já foi aceito pelo presidente do Flamengo, o BAP. A negociação tem sido tocada pelos presidentes, o BAP e o Pedro Lourenço. O negócio só não foi oficializado ainda, apesar do acerto do Cruzeiro com o Matheus Gonçalves, porque os clubes acertam detalhes da forma de pagamento. Se o Flamengo vai receber essa grana à vista, se vai ser em 2, 3 ou 4 parcelas, isso não deve ser um impeditivo de um acordo. A tendência é que o Matheus Gonçalves tenha feito nessa quinta-feira seu último jogo com a camisa do Fla, jogando pelo time sub-20, ele marcou os 2 gols do empate em 2-2 contra o Botafogo. Atleta de enorme potencial que não conseguiu, especialmente sob o comando do Felipe Luiz, jogar aquilo que se imaginava. Atlético Mineiro e Grêmio também haviam tentado a contratação do Matheus Gonçalves, temporada de 2025, pelo time profissional de apenas 13 jogos e 2 gols. Só para arrematar, uma observação importante. Há exatamente um ano, o Flamengo recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino para vender o Matheus Gonçalves, mesmo percentual, 50%. A oferta na oportunidade de 6 milhões de euros. O Flamengo recusou a proposta, imaginando que o Matheus pudesse explodir. O tempo passou, o jogador não conseguiu vingar pelo Fla e agora sai por quase metade do preço. Ô Matheus, vamos falar do seu xará, o Matheus Gonçalves então, do que a gente sabe sobre essa negociação. O Cruzeiro que já tinha falado do Matheus Gonçalves há um tempo, né? E, aliás, não só o Cruzeiro, outros clubes também já especularam o jogador que pertence ao Flamengo. E já tem essa apuração em O Tempo Esportes sobre os valores que, inclusive, estariam aí na casa dos 22 milhões de reais, mais de 3 milhões de euros, é o que o Cruzeiro estaria disposto e estaria, né, inclusive, nesta proposta feita ao Flamengo. A apuração está completa no nosso portal O Tempo. Seria, segundo a nossa reportagem, 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo ainda está analisando a oferta feita pela gestão celeste. A princípio, o time do Rio de Janeiro não vê necessidade de negociar o jogador. O nome de Matheus Gonçalves, né, que desde maio já estava aí na pauta do Cruzeiro, de alguns outros clubes também.
apenas 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Gonçalves realizou até agora, tem sido pouco aproveitado pelo Felipe Luiz. Pelos valores, ô Josias Pereira, você acha que vale a pena Matheus Gonçalves vir para Belo Horizonte, vir para Toca? Bom, olha, inclusive até esse foi um dos assuntos aqui na sala de imprensa aqui do jogo do Chelsea contra o PSG, né? Os jornalistas brasileiros comentando sobre essa situação do Matheus Gonçalves aí no Cruzeiro. Acho que os valores eles são altos, né? Mas mostra mais uma vez a capacidade aí do próprio poderio que o Cruzeiro vem apresentando financeiramente neste momento com o Pedrinho à frente. Eu acho que são valores elevados sim, né? Pelo jogador, pela idade, pela questão até mesmo dos jogos que são poucos jogos, né? Se a gente for olhar bem a situação do Matheus Gonçalves, mas é um jogador que já tinha o Cruzeiro já tinha esse desejo, né, de contar com o atleta. Então, assim, é uma negociação que pode se desenrolar, né, a qualquer momento. E eu vejo como um bom nome, sim. Acredito que o Cruzeiro está precisando mesmo de ter esses jogadores mais jovens para poder rotacionar esse elenco melhor, né? Ter essa possibilidade de contar com jogadores jovens, até mesmo como o Cruzeiro fez com o Caio Jorge, né? Que é um jogador jovem também, que tem uma possibilidade aí enorme no futuro de talvez até mesmo retornar para o futebol europeu. Acho que é um bom investimento do Cruzeiro, apesar dos valores serem considerados altos, mas é um jogador que com certeza pode ter um impacto muito positivo dentro dessa formação do Cruzeiro. Eu acho bem interessante, viu, Léo? Eu acho que o Cruzeiro pode ter um time ainda mais qualificado pensando nesta sequência da temporada. O Matheus Gonçalves que agora à tarde agitou aí, inclusive que o nosso chat, né? O Rogério, por exemplo, está dizendo que o Matheus Gonçalves é uma excelente contratação. O Reginaldo está falando que o Batistella, que deveria ser titular no Cabuloso. Boa contratação, Matheus Gonçalves, Olélio Gustavo? É boa para compor o elenco, né? O Matheus Gonçalves, só para lembrar, ele é um jogador que é revelado pelo Flamengo, ele chegou a ser emprestado para o Bragantino, não se firmou lá também, Bragantino não teve interesse, eu também nem sei se foi com passe fixado, e chegou a ser muito utilizado também no Campeonato Carioca desse ano. Esteve no Mundial com o elenco, mas não foi utilizado, não entrou em campo e ontem jogou pelo Sub-20 do Flamengo. Nem sabia disso, jogou e fez 2 gols. Mas é um jogador com grande potencial, ele já tem 20 anos. Agora, de fato, se você pensa num jogador mais jovem para compor o elenco, aí a gente realmente não entende por que a chance não é para o Batistella. Mas eu já vi esse menino jogando aí, bom de bola, ele parece ser. Agora, vamos ver, tendo uma sequência do profissional. É jogador para ser titular aqui hoje? Na minha opinião, não. Vai vir, como até o nosso telespectador aí disse, né, para compor o elenco.